Agora sim, estamos ao vivo e agora são 8 horas e 10 minutos. Se você ainda não clicou no joinha, clica aqui embaixo, compartilha, chama seus amigos, chama todo mundo, paga o garçom para eu poder te servir melhor. Eu estou nada mais, nada menos que te servindo aqui. Então, eu vou te dar 30 segundinhos para você compartilhar, dar um joinha, chamar seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, seus amigos. Chama todo mundo que a gente já vai começar com a introdução. Vale lembrar que neste canal não terá vendas, não terá anúncios, não vamos colocar QR Code, não vamos colocar Pix, nada disso. Vamos apenas entregar a mensagem para vocês. Lógico que o pagamento vai ser o tempo de vocês, que é muito importante. O tempo é algo mais precioso que a gente tem. E por isso, nós devemos empregá-lo da melhor maneira possível. Já compartilhou? Inclusive, quando eu falei em pagar o garçom, existe uma história muito engraçada, que normalmente quando você paga o garçom primeiro, não tem a gorjeta, os 10%, quando você paga o garçom primeiro, ele te serve muito melhor. Então, clica lá no joinha, compartilha para todo mundo, que a gente já vai começar. Tivemos uns problemas técnicos de iniciante. Inclusive, se você quiser iniciar também a sua live, postar vídeos, começar entregando o seu recado, não tenha medo de errar, não tenha medo de começar. Uma corrida de 121 km, como o nosso colega recentemente fez, começa com pouquíssimos passos, começa com 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Eu queria saber de vocês se o som tá bom. Para mim aqui tá bom, eu estou conseguindo ter o retorno, estou conseguindo ouvir bem. Valeu, Pablo. Muito bom. E o retorno para mim tá bom. Eu gostaria de ouvir aí nos comentários se o som tá bom ou não. Gostaria desse feedback de vocês. Eu vou perguntar por aqui também. E forte e claro. Então tá bom. Em relação ao tempo, você pode ganhar muito tempo quando você para de cuidar da vida dos outros, quando você para de ficar perdendo tempo no celular, no Instagram, no WhatsApp. Então, como eu falei que o nosso bem mais precioso é o tempo, e a gente vai falar aqui de 4 maneiras para ganhar tempo. Uma das 4 maneiras para você ganhar tempo é, número 1, cuidando da sua vida. E como que se cuida da sua vida? É parando de
ficar mexendo no celular, parando de dar atenção a coisas que não merecem atenção, que não vai aumentar a sua produtividade, não vai te acrescentar em nada. E aí, quando você para de olhar para a vida dos outros, cuidar da vida dos outros, ver stories o tempo todo, fazer aquilo que todo mundo faz, que todo mundo está acostumado a fazer, você vai ver que você vai ganhar aí uma grande quantidade de tempo. E esta é uma das maneiras para você remir o tempo. Como eu disse, o tempo é o nosso bem mais precioso. Quanto você cobraria para ter 98 anos? Você trocaria de lugar com uma pessoa bilionária que está prestes a morrer? Não, né? Então, seu tempo é muito precioso para você desperdiçar assim. Uma das maneiras, e a segunda maneira de você remir o seu tempo, é regulando o seu ciclo circadiano. O que é regular o ciclo circadiano? Eu copiei, coloquei aqui em algum lugar, mas não lembro onde é que está o celular agora. Aqui, vamos lá. Regular o ciclo circadiano envolve você dormir cedo, tipo 10 e 11 horas, pegar ali aquele sono das 11 às 5, das 10 às 5, que é o sono que vai te fazer ficar bem. Dormir cedo é uma delas. Acordar cedo é outra delas. Você acordando cedo, você vai ter maior produtividade no seu dia. Ter exposição à luz solar faz parte da regulagem do ciclo circadiano. Higiene do sono à noite. Reduzir luzes, telas de celular. Você pode usar esse tipo de óculos aqui, que tem as luzes amarelas, para você reduzir a luz azul, tanto do celular quanto da televisão. Diminuir as luzes. É sempre bom estabelecer uma rotina a partir de 10 horas da noite, reduzir luzes brancas, fazer com que as luzes elas tenham uma claridade menor. E aí envolve você também acordar cedo. Controle de estimulantes e refeições, ou seja, você é aquilo que você come e aquilo que você bebe. Logicamente que se você comer porcaria, você vai ter um corpo destruído, sem falar nas doenças. Se você beber refrigerante, comer açúcar e uma porrada de outras coisas, também vai fazer com que o seu corpo responda mal. Você sabe que um atleta, para ter um bom desempenho, ele tem que ter uma vida regrada, comer bem, não comer certas coisas, para ele ter um bom rendimento e para ter também uma longevidade. Então, para isso, regular o seu ciclo circadiano é uma das 4 maneiras para você ganhar tempo. E a terceira maneira é ter uma atividade física. Ter uma atividade física envolve se movimentar. Não ficar sentado, não ficar deitado. Tem gente que fica na cama assistindo televisão por horas e horas e horas. Ou no sofá sentado e não se movimenta. Não faz uma atividade física e o seu corpo vai atrofiando. Isto faz com que você, não tendo atividade física, não cuidando da sua alimentação, você
tenha uma redução do seu tempo. E a quarta coisa é cuidar da alimentação. Quarta maneira para se ganhar tempo é cuidar da alimentação. Quanto mais embutidos e sal, açúcar você vai ingerindo na sua alimentação, mais vai reduzindo o seu tempo de vida. Muito menos tempo você vai ter lá na frente se você não eliminar com determinados tipos de comidas, se você não cuidar da sua alimentação. Portanto, cuidar da alimentação é a quarta maneira para se ganhar tempo. Cuidar da sua vida. Uma das coisas que me fez mudar de vida e, consequentemente, ter melhor resultado, ser mais feliz, foi cuidar da minha vida. Tem um trecho em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que diz que o homem ele tem que governar a sua casa. Cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Essa é uma das coisas que vai fazer você mudar de vida. Se você não cuida da sua vida, não cuida da sua casa, alguém está cuidando. Então, em 2023, eu tive esse estalo. Eu viajei, se não me engano, por 12 países, e mais 4 eu fui por conta própria. No total foram 16 países. E em 2023, eu determinei que eu iria acordar cedo, que eu iria fazer exercícios, que eu iria cuidar da minha vida, que eu iria cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, que eu iria ser uma outra pessoa. E aí, ao longo desses 3 anos, eu senti uma mudança muito grande mesmo. Sobra mais tempo para a sua casa, para a sua família, sobra mais tempo para você, para fazer o que você quer. Está também em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Obrigado. Gênesis 1 e 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal e sobre toda a terra. Dominar é uma das coisas que Deus deu para o homem. Dominar. Se você não domina a sua vida, se você não domina seus impulsos, se você não domina seus desejos, se você não domina a sua língua, se você não domina seus pensamentos, você está fadado ao fracasso. Está fadado a ser uma pessoa reclamona, uma pessoa que tem a vida bagunçada, o sono bagunçado. E aí, você não dominando a sua vida, só vai de mal a pior. Uma das coisas que você tem que estabelecer na sua vida para uma mudança, e agora nós vamos entrar na primeira coisa, ou seja, vamos entrar aqui agora
nas duas fases da transformação. A primeira fase da transformação é estabelecer sua identidade. Estabelecer sua identidade fala sobre quem você é. Se você se domina ou se você não se domina. Se você domina ou você não domina. Quem você é? Gênesis, capítulo 1 e 26. Gênesis, capítulo 1 e 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre a terra. Então, quem nós somos? Quem é você? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tem muita gente que não acredita nisso, que acredita que o homem veio do macaco, que o homem foi feito, não sei de que, muitas outras teorias. Mas a primeira coisa que você tem que estabelecer é sua identidade, para que você seja transformado, para que a sua vida tenha uma mudança, você tem que primeiro estabelecer seu propósito. E a segunda fase da transformação é ter o seu propósito claro, clarificar o seu propósito. Alinhar pensamento com sentimento e ações numa só frequência. Quando você alinha seus pensamentos com os seus sentimentos que vêm do coração e o que você faz, as suas ações, se você acorda cedo, se você dorme cedo, se você controla o seu sono, se controla a sua língua, controla a sua vida, então você vai automaticamente subindo a sua frequência para clarificar o seu propósito. Não sei qual que é o seu propósito, mas você tem que saber qual que é o seu propósito, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo. Quando eu estava em viagem, eu estabeleci que eu ia conhecer o máximo possível dos lugares, por isso que eu fui a 4 países extras, que foi a Suíça, Gibraltar, Vaticano e, além de Suíça, Gibraltar, Cidade do Vaticano, Andorra. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive um estalo de mente que eu já contei para alguns colegas, eu gostaria de contar aqui para vocês, que foi quando eu estava voltando do Brooklyn, se eu não me engano, do Brooklyn. Estava voltando, estava indo para Maryland e fui visitar o Brooklyn. Numa dessas visitas, eu voltei à noite, eu estava com 2 celulares. Um celular era um Xiaomi. O Xiaomi tinha acabado de trocar a tela dele, Xiaomi 5, se eu não me engano, Redmi Note 5. E comprei também um iPhone 6. O iPhone, na época, era o 14, 2023. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltava, as ruas escuras, e eu não tinha papel e caneta, tudo era anotado no celular. Tinha 2 celulares, tinha um power bank, que era esse aqui, power bank grande, que dava para carregar o Xiaomi, se ele descarregasse, no final do dia ele descarregava sempre, e o iPhone ele descarregava sempre na metade do dia. E aí eu fiquei preocupado na volta, porque por ruas escuras, você está com o celular e está tudo ali marcado no seu celular. Se você perder o celular, como é que você volta? Como é que você volta para casa? Como é que você volta para o seu destino? E aí eu fiquei preocupado, confesso que me deu um certo temor naquela noite, principalmente quando eu estava vindo, eu vi um mendigo grande carregando uma mochila nas costas
vindo em minha direção, e eu falei, pronto, aquele mendigo ali eu não consigo, eu não dou conta daquele mendigo, ele é muito grande. E aí o mendigo, quando estava se aproximando de mim, ele falava algumas coisas que eu não entendia, ou cantava alguma melodia lá que eu não entendia. E aí ele desecou, tirou a mochila, jogou assim, próximo à escada, onde ele iria sentar, né? Ia sentar perto de uma escada. Tava meia luz, pouco escuro, não tinha ninguém na rua. E eu ali voltando com medo de ser assaltado. E o mendigo jogou aquela mochila no chão e aí meteu a mão no bolso, tirou o celular dele, um iPhone Pro Max, pegou o celular e jogou assim em cima da mochila. Quando ele jogou o celular em cima da mochila que eu estava passando, eu vi as 3 câmerazinhas do iPhone. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, o mendigo aqui sou eu, com um iPhone 6 e um Xiaomi, com medo de ser roubado, e o mendigo com o iPhone Pro Max, já devia ser o 14, sei lá, o 13, no mínimo 12, e eu com o iPhone 6 com medo de ser roubado. Aí a partir daquele dia a mente, ó, abriu, e aí eu falei, não, agora tenho medo de mais nada. Agora eu vou para qualquer lugar, ando por qualquer lugar sem medo nenhum. Porque às vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa, mas Deus nos faz lembrar que nós temos que ser humildes, temos que ser pequenos. E aí, a partir daquele dia, eu sempre andava acompanhado. Nesse dia eu andei sozinho, estava sozinho. Mas aí, depois desse dia, eu vi que Deus estava comigo em todos os lugares. Sempre tive essa certeza. Então, as duas fases para você ter uma vida transformada é essa. Quem você é e qual o seu propósito. Clarificar o seu propósito. Se o seu propósito é ter uma vida saudável, é cuidar da sua vida, como a gente falou, é cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Então, faça o que tem que ser feito. Não deixe para amanhã. Use o dia de hoje para fazer o melhor sábado da sua vida. Como eu disse nos rios, nos stories que eu fiz durante a semana aí, use o seu tempo, que é muito precioso, para cuidar da sua vida, cuidar da sua família e atingir os seus objetivos. E quem me perguntou o que o jejum tem a ver com a live, o jejum, ele simplesmente mortifica a sua carne para fazer com que o seu espírito ele possa se sobressair, ter mais coragem. Eu não tinha coragem de fazer vídeo, não tinha coragem de gravar vídeo. Muitas pessoas zombaram de mim e eu tenho certeza que você também é assim. Mas eu tenho uma mensagem para você nessa noite. Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Conta a história de um homem. Muita gente pensa que essa história dos 300 foi a história de Leônidas e os Espartas. Mas não foi. Essa história, segundo eu soube, essa história de 300 e os Espartas foi uma ficção, mas foi baseada numa história verídica que aconteceu 800 anos antes desse historiador contar. Ele contou no ano 400 a.C. e a história verdadeira aconteceu em 1200 a.C. Vamos ver como foi essa história? Está em Juízes, capítulo 3, e o versículo 5. Juízes 3 e 5. Juízes,
Bom, a história começa com 32.000, Juízes capítulo 6. 32.000 soldados de Israel contra mais de 150.000. Era aproximadamente... Não, mais de 150.000 não. 120.000 aproximadamente. Então, era aproximadamente aí 3, 4, 12, 4-1. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. O que aconteceu naquela época é que o povo de Israel, ele se afastou de Deus para adorar Baal. E com isso, quando o homem se afasta de Deus, Deus também se afasta dele. Deus lembra daquela passagem lá de Gênesis, quando o homem quis ser igual a Deus. Então, Deus o entrega aos seus próprios desejos. Como a gente sabe que ao homem foi lhe dado o livre-arbítrio. Quando o homem se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Quando o homem se afasta de Deus, Deus se afasta dele. E ali Deus tinha se afastado do povo de Israel. Os midianitas, eles como eram numerosos, eles perseguiam o povo de Israel, atacavam a sua colheita, matava seu gado, roubava seu gado, seu carneiro e perseguia o povo de Israel. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Gideão ele estava inconformado com aquilo. Ele estava trabalhando, pegando o trigo e malhando o seu trigo, ou seja, debulhando o seu trigo, tirando da casca, num lugar escondido onde se pisava as uvas, era um lagar de uvas. E aí Deus apareceu para ele e falou essa mensagem: O Senhor é contigo, homem valente. E ele falou: Mas Senhor, como que o Senhor é comigo? Eu estou aqui escondido do povo, o povo humilhando a gente. E aí ele falou: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí o que aconteceu? Gideão ele foi matar um animal para oferecer ao anjo. Para ele era o anjo que estava falando com ele ali. E ele falou: eu tenho essa missão, então fica aqui que eu vou ali, não sai daqui que quando eu vou buscar ali um animal para oferecer. Ele foi lá, matou o animal, tirou a carne, colocou em cima da pedra. Deus falou para ele colocar arrumadinho em cima da pedra, colocar o sangue em determinado lugar. E aí quando Gideão se virou, o fogo caiu, lambeu a carne, lambeu o sangue e o Senhor desapareceu. E aí ele, tremendo, viu que quem estava na frente dele não era um mero anjo, mas sim o próprio Deus que estava falando com ele, que ele iria livrar Israel do jugo da servidão dos midianitas. Só que, como eu falei antes, eram 32.000 soldados que ele tinha. E os midianitas eram numerosos. Acredito eu que, como ele não tinha contagem naquela época, Gideão devia imaginar
que era 1 milhão de soldados contra 32 apenas, quando na verdade era 120 mil soldados. E eu disse que era 4 para 1. Só que Deus falou para Gideão: Gideão, tem muito homem com você. Tira aí, manda os que não querem, manda o pessoal que tem medo, o pessoal que não quer morrer, enfim, manda os covardes ir para casa. E aí, quando Gideão falou isso, 22 mil foram embora para casa. Então, ele ficou com 10 mil. E aí já tinha 12 para 1. Bom, eu creio que muita gente sabe que aqueles 10 mil não foi o suficiente. Não era suficiente para a batalha. Por mais que eles fossem valentes, mas aqueles 10 mil era muito pouco. Só que para Deus era muita gente ainda. Por quê? Porque ainda tinha que tirar os desatentos, os desavisados, aqueles que não eram realmente preparados. E aí Deus mandou ele ir para beber água. E disse para ele: Gideão, manda esses 10 mil homens beberem água. E aí Gideão mandou os 10 mil homens beberem água. E 9.700 homens beberam água abaixado, igual um cachorro, se ajoelharam perante a água e lamberam a água com a sua língua. E Deus falou para Gideão: Gideão, todos esses 9.700 manda embora, fica só com aqueles que levaram a mão e beberam a água. E aí Gideão viu que o número dos que estavam com ele eram 300, e Deus disse para ele: é com esses 300 que eu vou livrar o povo de Israel do jogo dos midianitas. E aí você me pergunta: mas como que Deus fez isso? Amigo, quando Deus manda, tem que ter coragem, porque quem vai entrar com providência é Deus e não o homem. E aí fica essa mensagem para você ser um homem valente, corajoso, fazer o que tem que ter feito e cuidar da sua vida.